Quem conhece a nossa associação, a Laredo, quem conhece a nossa associação a Laredo sabe que nós trabalhamos já há muito tempo estas questões da acessibilidade e da exclusão portanto, a diferenças, vários tipos de situação em que não há acesso à cultura, não há acesso à palavra, ou essas situações. E temos trabalhado com a comunidade surda, e posso dizer que no Porto existe uma bolsa de mediadores surdos que trabalham e fazem visitas aos museus, a Serralves, fazem no Teatro de São João e também uma rede de intérpretes em língua gestual portuguesa. E quero só relembrar no universo dos contos a presença, por exemplo, da Joana Coutinho na semana Semana da Leitura Acessível da Biblioteca de Cascais e depois a presença, já por 2 vezes, da Patrícia do Carmo, aqui no Rio de Contos. Portanto, o nosso interesse em que a comunidade surda participe cada vez mais e assuma um lugar a que tem direito. E ao mesmo tempo estamos cheios de curiosidade de saber quais são as vossas histórias favoritas. E isso aí é uma coisa que rói cá dentro, não é? Porque já nos partimos a rir com algumas histórias da Patrícia, mas dizem que ela é mesmo assim, que é meio divertida, já me disseram, já confirmaram, e de maneira que estamos cheios de curiosidade. Vamos deixar-vos agora então com o fantástico Ricardo Madail. Bem-vindo ao Rio de Contos, meu querido. E vamos ter o apoio dos tradutores, dos intérpretes de língua gestual. Bem, antes de mais quero agradecer. Quero agradecer ao Miguel Horta e à Maria José Vitorino e à Laredo, à Associação, pelo convite para eu estar aqui presente. E estou muito grato de ver tanta gente aqui à minha frente e muito grato por vocês estarem aqui presentes. Antes de mais, dizer-vos que temos que dar os parabéns, os aplausos e dizer que nós usamos este gesto, que é um gesto feito com as mãos. Vocês, as pessoas ouvintes, usam o outro gesto, não é? Mas este é um gesto visual. E é um gesto que nós utilizamos para o fazer. E gostava que vocês fizessem os aplausos em gesto. Gostava de ver-vos a gestuar. Muito bem. Muito obrigado. Bem, antes de mais, dizer que esta é a semana, como já foi referido, é uma semana muito importante culturalmente para as pessoas surdas. Celebra-se, nomeadamente hoje, o Dia Nacional do Surdo e celebrou-se nesta semana o dia em que a língua gestual portuguesa foi consagrada na Constituição da República Portuguesa. É uma língua muito importante para nós, que não ouvimos, é uma língua visual e é ela que nos permite o acesso ao mundo. Tem havido muitas celebrações ao longo desta semana e hoje aqui é mais uma celebração, portanto os parabéns à comunidade surda. E aqui estou eu, estão aqui as minhas 2 filhas e mais elementos, mais familiares. Parabéns a todos vós e às pessoas surdas também. Eu, antes de mais, dizer-vos que esta é uma história que de certeza vocês terão interesse. Eu vou tentar utilizar também alguma mímica para que seja mais fácil vocês entenderem. A história chama-se Vaidade Castigada. A Telma é uma boneca de pano, vestida, com o rosto sem expressão. Os seus olhos são 2 botões e os cabelos, fios de lã. Vestida com um vestido às riscas, azuis. E a Samira, uma boneca de porcelana, com o rosto e expressão sorridente. Os olhos são azuis, as pestanas compridas, os lábios vermelhos, os cabelos são louros, caindo em cachos sobre os ombros. As roupas da Samira são luxuosas. Os sapatos são de plica, imitando verdadeiros. As 2 bonecas estão no mesmo quarto.
À volta, as paredes são cor-de-rosa, os cortinados pintados de rosa claro e as cortinas de girassol. A Telma pertence a uma menina com 85 anos, que cuidou dela e que foi a sua dona. A Samira pertence a uma menina de 10 anos, que toma conta dela. A Samira está sentada no quarto, perto da janela, e onde a luz do sol vem ter com ela. A Telma está num caixote, num quarto, a um canto, e não gosta da luz do sol. Porque sempre que o sol incide, nota-se as suas rugas, a sua expressão, o seu ar mais cansado. A Telma olha para a Samira e pensa, ela está sozinha, possivelmente quer brincar. E pergunta à Samira, queres brincar comigo? E a Telma diz, não, olha para ti. Tu estás toda suja, és uma boneca de pano, eu não sou assim, olha para mim. Nunca olhaste para mim? Os meus cabelos são de cor de ouro, a minha roupa está sempre aprumada. A Telma tenta dizer-lhe o contrário, mas não consegue. E explica-lhe, olha, noutro tempo eu também fui bonita, eu também era vaidosa, eu também me vestia bem. Somos diferentes, sim, eu sou de uma outra época, tu és de agora, é diferente. E a Samira olha para a Telma e pensa, com a vaidade com que tem, pensa, tu eras bonita, olha para ti, com a tua roupa toda remendada, os teus sapatos de pano, olha bem para o teu cabelo. E tens o nome de uma boneca de pano, és uma boneca de trapos. Já eu pertenço a uma menina que cuida muito de mim, estes anos todos. Sou uma princesa, que me penteia de forma suave, ajuda-me a vestir. Toda a minha roupa é bem aprumada. Tenho um carrinho de bebê, onde ela me coloca, uma cadeira. E ela nunca deixa de olhar para mim, a minha dona. Nunca se cansa. Diz sempre que eu sou bonita, sou uma boneca bonita e gosta de mim. Quando chegam os amigos da minha dona, estão sempre de volta de mim. E a minha dona diz logo, não me mexam, não mexam que ela pode-se cair, pode-se partir. E se me tocarem, eu posso ficar suja ou a minha roupa deixar de estar aprumada. A Telma, cansada de ouvir aquela conversa e magoada com aquelas palavras da Samira, diz-lhe, mas espera, não sejas assim tão vaidosa, eu também. Já fui como tu. A minha dona, quando era mais nova, brincava muito comigo. Agora, sim, eu já estou esquecida, estou num caixote de brinquedos, mas eu antes estive sempre bem acompanhada. Ia sempre com a minha dona para todo o lado, sempre. E ela não se importava se eu caísse ao chão, porque eu não me estragava. Porque eu sou uma boneca de pano, eu se cair ao chão não me estrago. E sempre que os amigos dela vinham, brincavam comigo, tocavam, podiam estar à vontade. Eu não tinha um carrinho, como tu dizes, tu tens, eu não tinha, é verdade. Mas eu dormia sempre com a minha dona, sempre.
e tu dormes sozinha. E eu dormia acompanhada. Sempre que ela chorava, que estava triste, era eu que lhe enxugava as lágrimas, era eu que a ajudava. Quando os pais ralhavam, quando ela tinha os problemas, ela contava-me tudo. E eu estava sempre atenta ao que ela contava. E eram segredos, só nossos. A Samira, zangada, responde: mas tu és uma boneca de pano. Até o teu nome é de uma boneca de pano. Já eu sou de porcelana, sou perfeita. Podem todos ver o meu brilho. E a Telma disse: mas espera que um dia essa tua vaidade vai ser castigada. Isso pode acontecer. Toma cuidado, não estejas tão perto da janela, porque se vier o vento, pode acontecer alguma desgraça. No dia seguinte, a Samira, boneca de porcelana, chorava, e a Telma, a boneca de trapos, perguntou-lhe: porquê é que estás tão triste? É porque a minha dona estava comigo, mas eu caí ao chão, fiquei partida, falta colar-me, mas ainda não o fez, deixou de ter interesse em mim, pôs-me a um canto, numa caixa de brinquedos, e eu estou magoada. E comprou uma nova boneca, parece que já se esqueceu de mim. Desculpa a minha vaidade, eu realmente mereço ser castigada. E a Telma disse: não, isso não importa, Samira. Amanhã vamos brincar, as duas juntas, queres? Sim? Vamos brincar? E a Samira disse que sim, claro, eu quero brincar. Ficou toda contente. E deixou de ficar preocupada com os seus vestidos, com os seus cabelos. Passou a brincar à vontade. E a partir de agora, não estando acompanhada pela sua dona, estando numa caixa de brinquedos, mais tarde, provavelmente guardada em outras caixas, se calhar lá em cima, quando se esquecerem de ti, nós, Telma e Samira, podemos estar juntas na mesma e vamos continuar a brincar. Só nós duas, sem ninguém, podemos continuar juntas. E a Samira começou a chorar quando a Telma disse essas palavras e ficou marcada essa lágrima na sua cara de porcelana. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, aproveito para dizer que esta história que eu adaptei, ela na verdade foi criada originalmente pela minha mãe. E portanto tem aqui uma escrita original, a minha mãe está aqui. E eu o que fiz foi reescrevi aquilo que ela tem escrito em português, e eu reescrevi e adequei para a língua gestual portuguesa, adequada a crianças que têm uma identidade surda e que normalmente têm a língua gestual portuguesa como primeira língua, para que no futuro também elas possam ser contadoras de história e que sejam bilíngues. Isso é muito importante e através dos intérpretes de língua gestual portuguesa também podemos fazê-lo. Portanto, muito boa tarde a todos e muito obrigado. E no futuro, se precisarem, aqui estou convosco. E agora aproximamos mesmo do final, e então peço-vos para tomarem os vossos lugares também. Vamos encerrar o Rio de Contos com uma dupla de narradores que nos são muito queridos, o Kiko Cadaval e o António Fontinha, e vamos ver o que é que isto dá, porque os contos são mesmo assim. E pegando numa coisa que o Kiko diz na mensagem, quem faz os contadores são os escutadores, quem escuta. E ficaram estas palavras aqui a bailar. E é de facto, eu considero que isto é mesmo verdade, isto acontece. Eu moldo-me para ti, que és o escutador, que escutas as minhas histórias. Isto acontece constantemente, não é? Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez.
Pode ser que, entretanto, tivesse chegado alguém. Depois de nós compormos isto mais da cor certa, vocês estão a ver a minha roupa, esta cadeira. Eu fiz o sinal ao Kiko. O Kiko disse, está bem, António, está bem, pronto. Fala lá, ficam umas cadeiras da cor do chão, da cor da tua roupa, da cor da esteira. E fala lá, e eu falo. Tu podes discutir à vontade, porque não fazes barulho nenhum. Eu fiquei só surpreendido, porque pela primeira vez eu ainda estava na história que nós vimos e de repente, será que ele está a contar uma segunda parte da história? Não era. Obrigado. Vocês, este momento de realidade já vos ligou extremamente aqui aos contadores de mentiras, não é? Eu não. Eu também não. E então, por gentileza do Kiko, que vem de mais longe do que eu venho só de Mafra até aqui, tu vens de mais longe, não é, Kiko? Eu agora venho em turnê, tá? Porto, Madrid, Torres Vedras. Ok. Como vem, ele vem mesmo de longe. Daí que ele tem que estar um bocadinho sentado a tomar fôlego. Mas eu não vou contar a primeira história. Eu estou só a fazer uma abertura. A estabelecer um contacto, porque nós já tínhamos mais ou menos combinado. Porque ele tem qualquer coisa, continua-te a apetecer contar. Sim. Ele confessou-me há bocadinho que tem qualquer coisa. Quando nós fazemos gala de não preparar nada, agora conto eu isto, depois contas tu aquilo, quando nós gostamos de não estabelecer um alinhamento, quando nós gostamos de confiar, o único problema é quem é que começa. E aí é preciso haver uma centelha, um brilho, alguém que diz, olha, eu posso. Foi o que o Kiko há bocadinho fez. Mas ele depois também me disse, mas é melhor que tu, que falas português e vives aqui mais perto, digas 2 palavras. E eu já disse 3. Tá bom? Obrigado. Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui a contar histórias pela segunda vez na minha vida em Almada. A primeira vez, vocês podem ir às hemerotecas, porque foi quando Itália ganhou o Mundial à Alemanha e Zidane bateu uma cabeçada no peito de Matteotti, de um assassino italiano, que não lembro bem o nome. Então, não sei quando é que foi isso. Era um jogo de futebol. Eu lembro-me porque, como teve prórroga, foi atrasado o meu espetáculo para que acabassem os gritos de gol. Isso foi a minha primeira vez na Almada. Mas tenho estado antes em Terra de Mouros, em Beja, em Évora, em Montemoro Novo, e então eu tenho corrido bem, modestamente bem sucedido, essas passagens, e espero bem que entendam o que eu tenho para falar. E saibam que eu não estou a falar mal o português. O que estou a falar mal é o galego, que é a minha língua, e com esta vontade de me aproximar ao português, estou a falar mal as duas. Se calhar é uma só, e estou aí no caminho do meio. Eu conversei depois do almoço, como era o almoço? Sal. Tinha sal com alho. Não lembro o resto dos ingredientes, mas sal estava lá e alho. E havia alguma coisa mais. Bom, depois do almoço, falei com o meu admirado António Fontinha, que para mim é um privilégio e é uma honra estar a contar aqui à portuguesa, como vocês falam, com ele. E falei de que eu sustento 2 tradições familiares. Uma tradição feminina, que é a tradição de contar histórias,
que recebi da minha mãe, da minha avó, de uma tia da aldeia, e também a tradição masculina, que é um costume dos meus antepassados, devanceiros, que dizemos em galego, que é de morrer vomitando sangue pela boca. Então eu tenho vontade de praticar só a tradição feminina. Mas falava que algo recebi como narrador de meu pai. Eu criei-me numa taberna, uma casa de pasto. Minha mãe foi uma cozinheira popular bem sucedida e meu pai era um homem equânime e colérico. Então chateava-se com os clientes e estragava o bom trabalho da minha mãe. Por colérico, não. E por equânime disse ele, se eu não trabalho, o negócio vai melhor. Porque não me sango com os clientes. Então meu pai deixou de trabalhar. E efetivamente a economia familiar foi a melhor. Graças às boas manhas da minha mãe. Mas meu pai ficou e contava histórias, contava anedotas, colocava problemas de álgebra popular. Por exemplo, dizia 3 meias moscas, é mosca é meia, quantas moscas são? Que é mosca é meia. São 3,05 moscas, dá uma mosca mais 0,5 moscas. E fazia isso, fazia lenga-lengas, adivinhações, etc. Então meu pai contava uma história que eu vou contar. E que eu depois encontrei na literatura culta. Uma literatura a que meu pai não acedeu, porque meu pai foi carpinteiro, sabia ler, lia o jornal todos os dias, lia qualquer coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler, Rommel, Churchill, Eisenhower, era a sua paixão, mas não tinha uma formação académica, não podia conhecer aquele conto ancestral que ele, sem saber, contava. Se têm paciência, vou contar para vocês, tá bom? Esta é a história de um vizinho, que ainda era meio primo de meu pai. Portanto, algo meu. Era Manuel de Mos. Manuel de Mos tinha umas hortas para trabalhar, mas ganhava a vida trabalhando na construção. Como vocês dizem, construção civil, né? Não sei qual é a outra, mas... a naval, deve ser, mas ele saiu da sua casa para ir trabalhar numa obra, que o patrão era o senhor Abadinho, e quando chegou ao cruzeiro de partir ao rio, na nossa aldeia, encontrou a morte. E a morte, muitas pessoas, sobretudo as mais novas, julgam que é uma senhora anoréxica, vestida de Armani, com um apeiro de labrança, uma gadanha. Não, na minha terra a morte não é nada assim. A morte é um senhor de meia idade, ainda bem conservado, com o cabelo entrecano, com brancas, mas também conserva parte do cabelo escuro, e tem um fato muito gasto, mas muito bem conservado, aquilo que se chama a honesta pobreza. O meu fato é muito velho, mas eu limpo, eu não permito que tenha nódoas. E é assim. E a morte, além de tudo isto, é um senhor discreto, que se dirige ao beneficiário e fala com calma, porque, por experiência, sabe que a sua visita é mal recebida, que as pessoas choram, desesperam, se suplicam. E então ele desenvolveu uma técnica, sabe? Assim para chegar calmado e dizer, e assim é como se comporta a morte na minha aldeia. Mas aquele dia, a morte devia ter um mau dia, devia estar zangada ou chateada por qualquer coisa, que lhe diz de qualquer maneira a Manuel de Mos: Manuel, vai-te dispondo, porque hoje à noite vou-te ir procurar à tua casa e vou-te levar comigo. Manuel, como nós dissemos, ficou amolado com a notícia, mas como ele tinha combinado de ir trabalhar, continuou o seu caminho. Chegou à obra, foi procurar o patrão e disse: olha, patrão, olha, que encontrei aí a morte no cruzeiro. E bom, disse-me que me vai vir buscar hoje à noite. E era por si me podia dar o dia livre.
para falar com a minha mulher e preparar tudo para o velatório e para o enterro e aquela coisa e deixar tudo disposto. E o senhor Abadinho, que é avó do meu amigo Pepe, o senhor Abadinho, que era um patrão liberal e não era daqueles que querem ter o operário trabalhando até a última hora da sua vida, disse: claro que sim, Manuel, faltava mais, vai lá, vai embora, vai falar com a tua mulher e deixa tudo disposto. E Manuel, acompanho-te no sentimento. Como é que se diz quando tu vas ao enterro de alguém e dizes ao familiar: as minhas condolências? É isso. Pode ser as condolências. Sim, foi o que disse. Manuel, as minhas condolências. E Manuel disse: obrigado. Então chegou em casa na metade da manhã e a mulher, que era de Guinho, uma terra de costa, de marinheiros, a mulher surpreendeu-se de ver que ele regressava tão cedo e disse: e tu? Como é que não estás no choio? Choio, como nós dissemos, o emprego, que vem do inglês job, que trouxeram os marinheiros. Diz: tu como não estás no choio? E ele explicou: não, quando ia para o choio, encontrei a morte no cruzeiro e a morte disse-me que vem procurar-me hoje à noite à casa. E o senhor Abadinho, pois deu-me o dia livre para falar contigo e deixar tudo bem disposto. E disse a mulher: e é assim? A morte diz que te vem buscar à casa e tu, como ao parvo, vais esperar sentado. E aí Manuel puso-se clássico. Aqui é quando o conto do meu pai começa a aparecer o conto clássico. Manuel diz: mulher, que se pode fazer contra a morte? Que podes fazer, punheteiro parvo? O primeiro que vais fazer é ir à barbearia de Biscaia e rapas a cabeça, para que ninguém te conheça. De passo, tira-se esse bigodinho que não gostei nunca nem quando namorávamos. Quando venha a morte, desculpa lá. Quando venha a morte, eu digo-lhe que não estás em casa e quando a morte se vai embora, eu vou-te procurar à taberna. A taberna de Campos. Nunca me lembro do nome do taberneiro, mas vai chegar depois. Eu vou-te procurar à taberna de Campos. E a Manuel pareceu-lhe um bom plano, ou quando menos, pareceu-lhe que pagava a pena tentar. E pela primeira vez na sua vida, Manuel de Mos fez todo quanto lhe mandou sua mulher. Quando as trevas da noite se abateram sobre a freguesia de Carreira, 3 petadelas ressoaram na porta da casa de Manuel de Mos. Era a morte. E a mulher, que era muito disposta, que era de Guinho, daquela terra de marinheiros, abriu assim. Mas quando viu a morte, aquele aspecto educado, sinistro, sóbrio, mesmo aquela mulher tão decidida ficou assim intimidada e disse: boa noite. Ele disse à morte: está Manuel? Não está, senhor. Como não está? Onde vai? Não sei, senhor. Faz-me muito desgraçado esse homem. Não vem nada na casa. Ele sai do trabalho e vai por aí ao chiquiteio, à jogantina, ao baralho e quantas coisas mais que eu prefiro já não saber. E a morte, que é muito discreta e não se interessa nada pelos pormenores da vida privada. Diz: sim, está bem. Sobre que horas chegará? Não sei, senhor. Como vai à Ribeira, ao Café de Maria, jogar ao julepe. O julepe era um jogo de cartas com dinheiro, que não sei como pode ser em português. Como vai ao Café de Maria jogar ao julepe, não vem em toda a noite já. Vai direito do vício para o choio. A morte, não sei como se diz aqui, mas entrou-lhe uma hostia. Ficou furiosa não ter encontrado o beneficiário. E a morte, subindo a costa de Campos, ia fervendo-lhe o sangue, se é que a morte tem sangue, que é um pormenor que desconheço, e a morte blasfemando dizia: cago na vida, que é a blasfémia preferida da morte, obviamente. Cago na vida, cago em tudo quanto não se inventou, que é uma blasfémia já metafísica. E estava com estas duas: cago na vida, cago no que não se inventou. Tinha uma moléstia, como é que se diria isso? Estou tão mal disposto, estou tão zangado. E quando passou diante da taberna de Campos, viu a luz da taberna. E disse ele: vou beber um bagaço, uma copa de canha. Disse: vou beber uma copa de canha, porque assim, com o furioso que estou, não chego em casa. Entrou na taberna, ali estava Manuel de Mos, rapado, com essa palidez delatora
que teñen debaixo do nariz os que levaron bigode toda a vida e que o retiran, ocultándose cunha melga das do caldo máis cheia daquele viño da Carvalhosa, que non presta para nada, é acedo. Estaba así. A morte nin reparou nele, entrou, bateu no balcón e dixo: unha copa de caña, cago na vida. E chegou Prego. Ves como lembrei o nome do... Prego era o nome do taberneiro. Colocou o copito, puso o aguardente e a morte fez pá! Outra! Cago no que non se inventou. E Prego, que era curioso, preguntou: entón, amigo, algún desgosto? E dixe: non me fale, dixe a morte, non me fale. Pegou, bum, bebeu a segunda. Mas aconteceu-lle algo ruín con alguén daqui da aldea. Entón a morte observou a Prego, a morte é observadora, e viu que era curioso. Entón disse: se me convidas á terceira copa, conto-te todo. E aí Prego teve un debate moral no seu interior, porque era curioso, mas tamén era forreta. E estas dúas potencias da alma lutaron no seu interior e finalmente venceu a curiosidade e convidou. E a morte, un bocado máis acalmada, tamén pelo efeito do licor, e mesmo valorou. E disse: non está mal, é bom. E explicou: é que eu son a morte, entende? Por moitos anos, señor. Eu disse: hoxe vim aquí, a carreira, a procurar a Manuel de Mos. Viu hoxe a Manuel de Mos. E entón o taberneiro teve un movimento instintivo que olhou así para Manuel, que estaba naquela esquina, mas voltou e o taberneiro, que era curioso, forreta e bon vizinho, disse: non, señor, non pasou aquí en todo o día. Cago na vida, levo todo o día nesta merda de aldeia que é carreira, que non há nada para ver o forasteiro, pela tradición de levar aos mortos de noite, e agora chego aquí e non está. Estou tão mal disposto que vou pegar aquele careca dali e vou no levar a ele. Bom, vocês já conheciam esta história, não conheciam? Bom, esta história aparece, eu sei lá, na antologia do conto árabe, nas Mil e Uma Noites, na seleção de Borges, Bioy Casares e Silvino Ocampo, relatos breves e extraordinários. Mas meu pai nunca leu nada disso. Meu pai, unicamente nas memórias do Mariscal Rommel, pode aparecer que o Mariscal Rommel conte un conto árabe, porque ele andaba aí na Líbia. É a única suspeita. Posso contar resumido o conto que aparece, recollido no ano 900 e tal, nos tempos de Omar Khayyam. Mais ou menos diz que o jardineiro, sabem, aquele que trabalha no jardim, está ben falado. O jardineiro do rei da Pérsia estaba a traballar no jardim, a traballar uma sebe ornamental. E então, quando abaixou, viu que do outro lado estava a morte. E ele olhou a morte, largou as tesouras, foi correndo ao pé do rei e disse-lhe: meu rei, acabo de encontrar a morte no jardim. E a morte me fez um signo de ameaça. Eu tenho medo que venha procurar-me já à noite. Por favor, empresta-me o teu cavalo mais rápido, que é o pensamento, que é mais rápido, que é o vento, que quero estar muito longe quando caiam as trevas da noite. Quero estar no castelo que tens na montanha de Isfahan. E o rei da Pérsia, que era um patrão liberal, como o Abadinho, como o patrão, emprestou-lhe o cavalo e ela se foi. O galope perdeu-se e o rei foi passear no jardim. E quando estava a passear no seu jardim, viu que ali também estava entre os rododendros, estava ali entre o jacarandá, a morte. E chamou: morte! E a morte, como estava em casa alheia, acudiu. Disse: o que é? Que história é essa que me contou o meu criado, que se encontrou contigo e tu o ameaçaste? E disse a morte: não, não foi um gesto de ameaça, foi um gesto de surpresa. Como esta noite tenho que ir procurá-lo ao castelo que tens nas montanhas de Isfahan, surpreendeu-me vê-lo tão longe de manhã.
É a mesma história, não é? Não acha que é a mesma história? Ora bem, tive aqui o tempo todo a pensar. Tanta conversa da morte, tanta conversa da morte. Vou contar uma sobre a morte. Boa. Tempo todo a pensar. Mas quando ele fez este, eu não sou capaz de imaginar, mas posso tentar, e vocês têm a memória, lembram-se, quando ele fez aquela coisa da morte, aquela cara assim, que afinal era um engano, porque a morte ficou só surpreendida e o homem pensou que é a tal coisa dos gestos. Lembrei-me de uma história que vos podia contar, a propósito destes enganos, coisas que acontecem. A gente faz um gesto e as pessoas interpretam aquilo mal interpretado. Tão simplesmente. Vejam lá que pode acontecer com a morte. E até fico com pena, mas vocês é que mandam. Não era o Miguel que estava a dizer, porque tinha ouvido dizer, no fundo é um sentimento comum de que vocês é que mandam. Os escutadores. Portanto, vamos a votos. É o exercício democrático. Não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Calma no Brasil, Portugal não é nosso. Dizia a minha professora do primeiro ciclo. O que é que vocês querem? Que eu conte uma história da morte? A tal que eu tive aqui o tempo todo a pensar, eu vou contar uma da morte, eu vou contar uma da morte. Ou querem a outra? Do trocadilho, dos gestos. Então, As duas. Vamos o contar. problema é que eu só tenho uma boca, orelhas até tenho duas. Portanto, tenho que saber qual é o próximo passo. Há modos que mantenho-me aqui, vamos a votos. Quem quer a da morte, ponha o dedo no ar, ou o braço. Para a morte. eu 2, posso. 3, 4, 5, 6, 7, aquela senhora 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 para a morte. 23 para a morte. Agora vamos para o trocadilho. Quem quer a do trocadilho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Viste? É aquela última que saiu assim de repentemente. Até tu vais ficar surpreendido. Que é uma daquelas. Está aqui o Paulo Correia. Não está, já foi embora. Está, sim, senhor. Paulo Correia, tu não me deixas mentir que tu conheces esta história, já a classificaste. Esta foi uma surpresa extraordinária. E de repente apareceu-me assim e foi-me contada por um taberneiro. Homem, mas eu nunca imaginei. Ele dizia, não, isto não é coisa minha. Isto era coisa do meu pai, que não era taberneiro. Que era barbeiro, então falava muito mais do que eu, e o taberneiro já falava bastante. Aliás, eu digo taberneiro porque ele, no momento em que eu o conheci, ele não tinha já uma taberna, tinha um restaurante. Mas tinha a tradução, quando ele veio para aquela terra onde eu o conheci, ele não era daquela terra. Ele era de outra terra, e então ali era um restaurante que ele tinha. E ele contou-me uma história que eu nunca tinha ouvido. Agora também não me lembro do nome do senhor, mas eu vou-me lembrar. Vai vir, ele vem. Ele... Lembro-me de tudo. Lembro-me da história, lembro-me do pai, tararéu. Não me lembro do nome do senhor. Ora bolas. Eu nunca tinha ouvido contar esta história e fiquei surpreendido. E depois teve que ser a Isabel a dizer, mas isso é um conto tradicional. Isso desde o ano tal aparece. Claro que para aquele senhor era o pai que era barbeiro que lhe contou. Ponto. Ainda para mais, tem uma figura espetacular da tradição oral portuguesa. Que é já a primeira estranheza. Que é um conto do Bocage. Toda a gente ouviu contar histórias do Bocage, homem. Pelo menos da minha geração. Histórias do Bocage, palermices que o Bocage fazia. O Bocage foi um poeta e dá-se-lhe muito
muita coisa que ele fez, assim, estranha. Histórias do Bocage. Eu ouvi umas anedotas do Bocage. Só mais tarde é que eu vi a descobrir que, afinal, alguns eram contos tradicionais. E tinham todos esta parafernália de confirmações. Então vamos lá do Bocage, que ele contava como do Bocage, depois já ouvi contada de outras maneiras. Foi a primeira. E então começa assim. Portugal teve numa época qualquer, não sei muito bem, um tipo que era muito bom em mímica. Espetacular! Aquilo, faziam-se campeonatos de mímica. E ele ganhava aquilo, limpava os campeonatos de mímica. E contra os espanhóis, pimba logo os espanhóis foram. E os franceses e os alemães aí a conquistar a Europa. Pimba! Mas aquilo era uma coisa surpreendente. Então ele ganhou tanta coisa que de repente disseram, pá, tu estás campeão do mundo. Tens que ir combater contra o campeão do mundo. E quem é que era o campeão do mundo em título? Isto não é boxe, é mímica. Não sei quando foi a época, se é um futuro, se é um passado, mas era como o senhor contava. Australiano, há 7 anos seguidos campeão do mundo. E o português estava preparadíssimo para ir competir com o australiano. Só que, azar dos azares, não sei porquê, aconteceu um acidente. E naquele acidente partiu 2 braços e uma perna. Vocês também só se riem do mal. Eu vou falar de coisas importantes, ninguém se ria. Falo de partiu uma perna e 2 braços, pimba, está feito. Claro que o homem ficou desanimadíssimo. E o ministro, à época, foi assim que me foi contado, o ministro, à época, desoladíssimo. Porquê? Pá, os australianos vão todos desatar a dizer que os portugueses são os cobardes. Quando era para competir na hora da verdade, o tipo caiu, partiu uma perna e pronto, não pode vir. Não adiantava dizer que era também os 2 braços e que sem 2 braços e uma perna mímica não há hipótese. Não, os australianos diziam isso, e não partiu mais nada. E foi aí que teve uma ideia luminosa, o ministro aqui em Portugal. Os ministros às vezes têm umas ideias luminosas. Porque havia um tipo que era capaz de desenrascar a malta todos, diz do Algarve até à pontinha do Minho, passado pelos Açores e pela Madeira, e gajo desenrascava tudo que era o Bocage. Tinha palavra pronta, dava resposta a tudo. E ele disse, anda cá, Bocage, que por acaso o Bocage ia passar por ali, e disse, tu não queres ir representar Portugal à Austrália? Assim a gente perdia, mas combatíamos, pronto, levávamos na cara e tal, mas os portugueses não metiam o rabinho entre as pernas e zupa. O Bocage não percebeu nada da conversa do ministro, o que também é natural, acontece muitas vezes, e disse, e pagas quanto? O Bocage dizem que é muito direto, então nestas questões para a Austrália, ele ficou assim com a pontinha, aqueles 2 mundos, a curiosidade de ir à Austrália, nunca lá tinha ido, mas de borla para lado nenhum. E o ministro disse uma soma, e ele disse outra soma, e o ministro, está feito. Pagas 50% à entrada. Está bem, tu és mesmo, tu para fazer negócio. E foi. Mas aquilo correu muito mal, a viagem para a Austrália. O tipo atrasou-se o barco, era no tempo antigo, não é como agora que a gente vai de avião e está, não. Então chegou lá muito agoniado, cheio de fome. Mas estava atrasado, estava em cima da hora, ele estava a entrar no pavilhão na hora exata para o grande... E ele só teve tempo de surra, porque era tudo a correr para aquele lado que é para os portugueses não chegarem tarde. E ele de surra, de fininho mesmo, saiu mesmo assim da área restrita. E entrou assim, não era uma taberna, um barzito. E quando ele estava a dizer e tal, e ele não sabia falar australiano, mas viu assim
uma sandes em cima e nada como o gesto é tudo. Ele já vinha preparado, ele tinha feito o trabalho de casa. Pegou na sandes que estava e foi puxado, gerava o comitê todo e tal, e aquilo era como o Presidente da República, sempre a data dele já à volta do Bocage, tal. Já o levavam e o Bocage a meter à boca, mas pronto, olha, já se governou e os outros a pagar e tal. E não havia nenhum a rir-se como tu. Lá dentro da sala, ninguém. O mais sério era o campeão do mundo que estava ali a apanhar uma seca há 1 hora, à espera do português. Tudo absolutamente silencioso. E o português, o que é que ele fez? Escondeu o pão. O resto do pão. Ficou envergonhado. Estava a representar o país, poças. O júri. As palavras de ordem. E depois disseram, como o campeão em título vai defender o título, a primeira palavra que não há palavra, porque é mímica, não é? E o português assentou-se. E o australiano avançou. O australiano era muito observador. Tinha reparado que o português tinha metido qualquer coisa ao bolso. Estes detalhes são importantíssimos. Então o australiano meteu a mão no bolso. Uma maçã. Linda! Espetacular, como aquela da Branca de Neve. Espetáculo! Vocês não estão a perceber nada? Mas o Bocage ficou indignado. Até o gajo já ia na sobremesa, homem, francamente. Toda a gente olhou qual era a resposta do português, ele virou-se para o português levantou-se, mete a mão no bolso e mete lá o resto do pão. Ele tinha vergonha, mas houve. Era um homem, da cabeça até aos pés, e mostrou aquele pão ratado, meio comido. E quando ele mostrou, olha que o australiano até ficou encarnado. Abriu os braços e fez assim com a cabeça. E este gesto, para toda a gente que percebe de mímica, quer dizer Q.O. Direto, aquilo, bum, era como se caísse para o meio do show e ficasse lá 9, 10, e o gajo já não se levanta. Primeiro assalto já eras. E toda a gente a bater palmas, viva para o português, e tal, ganhou. Mas isto não se ganha uma competição assim, não tirasse. Nunca em 7 anos um Q.O. australiano. O australiano até estremeceu. Poisou a maçã, o português sentou-se, segunda volta. O australiano engoliu em seco e tal. Olhou para o português com outros olhos, temos homem. E já com aquele respeito que é devido, o australiano olhou para o português. O Bocage sentiu um olhar mesmo de respeito e o australiano fez assim. E aí o português fez como tu. A gente ainda se vai acertar. E o português levanta-se, olha para o australiano, já estava bastante mais bem disposto, e fez assim. E o australiano fez assim, aquele sorrisinho um bocadinho forçado e tal, e fez assim, tal. E aí o português toldou-se. O Bocage toldou-se e quando viu o outro com um sorrisinho fazer assim, fechou a mão e fez assim. O australiano estremeceu primeiro e depois abriu as... Vocês já sabem o que isto quer dizer, 2 Q.O.s seguidos, arrumou palmas, campeão do mundo é o português, campeão do mundo é o português, viva o português. E o português só queria era pôr o pé no chão e raspar-se para comer mais qualquer coisinha ou beber, que aquilo tinha ficado um bocado entalado, meter assim um... Mas não deixava, viva o português! E o australiano, claro, raspou-se de fininho, tinha perdido, mas não se raspou grande coisa, porque quando saiu à saída estava tudo cheio de gente a dizer, a gente não percebemos. É como a malta que está a ver isto ali, vê na televisão e tal, não estão a perceber nada.
E ninguém percebia nada, aquilo estava a ser emitido em direto, vocês também não estão a perceber nada. Eu sei, pelo vosso olhar, a gente entende-se e tal. E todos a perguntar, então o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que você é um campeão há 7 anos? Como é que você perdeu? Você fez tal e tal, nós... Tal. Exatamente. E o australiano disse, vocês não perceberam porque são brutos, não percebem nada de mímica. O português era muito bom, ganhou e mereceu ganhar. Mas a gente não percebeu na mesma, você misturou a maçã. Claro, vocês não perceberam porquê. Não perceberam porque não pensam maçã. Então, desde o princípio dos tempos, é o fruto proibido e o mais apetecido e aquela história toda. E eu mostrei isto e o português, de repente, tipo, vinha bem preparado, mostra-me um pedaço de pão ratado que é o símbolo da miséria, da fome, da pobreza. E no mundo há muito mais do que conhecimento, sabedoria, miséria, maus tratos, desgraça. É só a gente abrir o olho e está por todo lado. O homem disse-me uma coisa daquelas e eu fiquei entalado, não conseguia responder, o homem é bom. Não, mas a segunda a gente também não percebeu. Você é Itália e vocês são brutos todos, então quando a gente faz assim é o quê? É um ser supremo que gera isto tudo. Claro, então eu comecei por uma ponta, que é o fruto. Então, e depois, e pronto, um Deus acima de tudo, não é? E ele sorriu e disse, cuidado, depende da religião. Ele estava a entender perfeitamente, vocês é que não, mas ele percebe da poda, então. Para uns é Deus, para outros já é outro, e depois já há outros que até têm muitos multi e tal. E eu disse, tá, pronto, ok, entramos nessa. Então, tal, disse-lhe, há muitos, realmente. Entrei na brincadeira. Mas quando eu entro na brincadeira, o homem leva aquilo a sério. Vocês não perceberam, mas eu explico. O homem fecha a mão e disse, representam todos o mesmo. E fez um gesto que eu nunca tinha visto. Tudo é a mesma entidade superior. E ele estava-me a devolver a pergunta que eu lhe fiz inicialmente. O tipo enrolou-me e deu-me outra vez de volta. E eu fiquei sem resposta. Porque para esta questão não há resposta. Mas agora era ele a perguntar e eu engasguei-me. E ele ganhou que ele era bom. Bem, o Bocage tinha conseguido meter o pé no chão, aquilo já voava. Claro que é porque não foram só os australianos que não perceberam, os portugueses também não perceberam. É que estava tudo a dar em direto para Portugal, e então como é que é? É a mesma conversa. E o Bocage disse, não sais daqui enquanto não disseres. E ele disse, o tipo era um lambão, mas o tipo era da pior espécie. Eu vinha cá, cheguei, e o tipo mostra-me a maçã sobre a mesa e tal. E o pau. Eu ainda nem comi o pão da entrada, que falta de respeito é essa com os desgraçados. E o tipo depois já acalmou, já olhou para mim como um ser humano. E o tipo já mostrou ter sentimentos e vira-se para mim e tal. Na minha terra tal é pagas-me um copo, vamos ficar amigos, fazemos as pazes. E eu disse, se é para ver um copo, homem, até te pago 2. Cá na minha terra é assim, tipo, agora é que a falar. E o tipo olha para mim com aquela carinha, então paga 3. E eu disse, olha, vai-te foder que não bebes a mim. Palambões comigo é assim. Depois deram-me e pronto, olha, tanto melhor, fica toda a gente satisfeita lá na minha terra e eu também, mas agora se dão licença, eu vou-me sentar, que há aqui mais gente para contar. Bebe um copo, o que eu pago. Bom... Seu António Fontinha, você não vai acreditar, mas essa história contava meu pai na taberna. Só que ficava um pouco diferente. Não era exatamente Bocage, meu pai não tinha lido, então Bocage não podia ser. Mas não vou contar agora a que contava meu pai porque é a mesma. E não faz muito sentido ouvir 2 vezes a mesma história, então... Vou contar uma que tinha previsto e não sei a quem prometi. Sim, muitas vezes quando conto a história da morte, que é uma história filosófica que fala de que ninguém pode fugir da morte e que tu tentas fazer uma jogada na área pequena, então vem a morte e parte-te a perna. E o árbitro não pode apitar nada porque a morte é mais que o árbitro. Então as pessoas ficam melancólicas, reflexivas, ficam a pensar na vaciedade da existência humana. Então eu tinha que levantar um bocado aquilo.
Eu teño que contar unha historia para animar a estas persoas que ficaron filosóficas, non? E entón, para iso, conto a historia dun home que derrotou a morte. E xa devolve un bocado de optimismo, non? Este home chamábase Manuel Fernández e era coñecido na súa terra en Corme como Borrachón. Foi un alcume que el gañou ao pasar o tempo. Alcume, percebes, non? Sí, sobrenome, aquela coisa. Apelido, Borrachón, que é persoa que bebe moito, bebida alcohólica, significa, máis ou menos. Manuel Fernández, de Corme, dunha terriña de mariñeiros heroicos, mariscadores e apañadores de percebe na Costa da Morte, ali onde tantos ingleses naufragaron, onde tantos mariñeiros afogaron, aquela terra dura, el era dali, de Corme. E el morreu pela primeira vez na súa vida cando tiña 4 anos. E na altura ninguén lle chamaba Borrachón. El era fillo dunha familia de mariñeiros pobres, non tiñan nada. E morreu a crianza da casa, un menino de 4 anos, e non hai nada máis triste que a morte de un menino. Entón, co pouco que tiña a familia, arranxou un velatorio, unha caixiña branca, e puseronlle a roupa do domingo, que era tamén se chamaba a outra, porque tiña a roupa de sempre, e unha que se chamaba a outra, que estaba máis nova, porque acreditábase que cando morría unha crianza, un inocente, ia directamente ao pé do Noso Señor e servía de interlocutor privilexiado entre a familia. Entón querían mandar ben. As crianzas na altura non tiñan calzado. Esperaban as familias para facer o primeiro gasto en calzado, esperaban a que o pé adquirise o tamaño definitivo. Mas como infelizmente o pé de Manueliño non iba a crecer máis, acharon que era bom para presentarse na frente de Deus que levase e compraron unhas alpergatas valencianas brancas e deixaron moito ben conformadiño. Entón, naquel velatorio, nós dicemos velorio, coñecen a palabra velorio. Naquel velorio, a diferenza dos outros velorios, non se contaron piadas, non se contou a historia do morto, porque infelizmente o morto non tiña historia. As mulleres acompañaron a mãe na casa, a mãe estaba calada, nin choraba, nin unha lágrima, só estaba derrubada encima daquela caixiña na que o seu fillo, máis que unha crianza morta, parecía un anxo adormecido. E no exterior, fumando cigarro duro, estaban os homes co pai. E cando foi chegando o claror da alba, despedíronse os homes do pai e as mulleres da mãe. Tiñan que ir traballar, tiñan que ir ao mar, tiñan que ir levantar as nasas. E as mulleres aproximáronse á nai de Manueliño e dixéronlle: acompáñote no sentimento. Vou para a casa que teño que facerlle o pequeno almozo ao meu rapaz. E outra ia e dicía: hai que ter conformidade. Voume porque onte o meu Xoseíño tiña un bocado de catarreira tabato, sirvo facerlle unha cantura. E outra pasou e dis: Deus dá e Deus leva. Voume porque vou facer unhas papas de arroz para o meu menino. Papas de arroz comín eu ontem no jantar. Son arroz doce, chamam vocês. E nós chamamos papas de arroz. E entón Manueliño levantouse no caixón e disse: eu tamén quero papas. E aos pais pareceulles un feito tan extraordinario que o menino resucitase apenas para comer papas que, mesmo sendo unha familia pobre, dixeron: vamos darlle o capricho. E a mãe fez unha panela de papas de arroz con leite, papas de arroz, arroz doce. E unha señora que guardaba un tesouro, que era unha ramiña de canela, que na altura era un tesouro, para unha boa ocasión, julgou que non había mellor ocasión que a resurrección dunha crianza, e aportou. E ali, rodeado por toda a aldea de pescadores, o rapaz comeu con moito apetite. E dali en diante continuou a ser un rapaz normal, como os outros da aldea, cunha diferenza, que era o único rapaz da aldea que tiña calzado. Umas alpergatas valencianas brancas que ele gañara, como dicía ele, grazas a que estive morto, que iso non o faz cualquer. E grazas a que ele esteve morto, tiña sorte en todo quanto emprendía. Aprendeu todos os oficios, o oficio de mariscador, de percebeiro, o oficio de mariñeiro.
aprendeu onde eran os coisos do peixe, que é saber no meio do mar, por uma referência onde tem peixe, que aqui tem peixe e aqui xa non ten peixe. E ele aprendeu dos vellos. E aprendeu o oficio de cordieiro para poder reparar aparellos, para facer cordas para os barcos. Ele ainda non tiña a tropa cumplida, os 20 anos, e ele xa era dono dun barco. E tudo corría moito ben, e gañou o apelido de borrachón. E depois, en breve, tiña 2 barcos e deixaba a un primo de patrón, como dicen vocês, de mestre, no outro barco. Trazían o mellor peixe para a terra, corubelos, maragotas, pintos, escachos, vou dizer en portugués, róvalos, rabalizas, que nos dizemos. E entón, aquela coisa corría moito ben e gañou o prestixio de que ele ia ficar rico por ter estado morto. E foi así, os seus barcos eran... E ele disse, vou tentar outro oficio. E vendeu os barcos e co dinheiro pasou ao mundo do espetáculo. Abriu a primeira sala de festas da Costa da Morte. Chamouse Sala de Fiestas Miramar. E entón ali pasaron as orquestras de baile, que era o que era o suceso na Galicia. Estaba a Trébol, a París de Noia, os Arquinos, a Bellas Farto, os Satélites da Coruña, a Orquestra Compostela de Santiago, e toda a mocidade, toda a xuventude da volta ian ali a danzar, e viñan de, sei lá, de Carballo, de Malpica, de Baio, de Cabanas, mesmo viñan de Laxe, que eran os inimigos tradicionais dos de Corme. Mas mesmo os inimigos tradicionais, os de Laxe, non podían sustraer-se, viñan ali. Aquilo correu moito ben, fez unha pensão, recuperou os barcos, criou os 2 fillos, e entón ele disse, eu non podo continuar a traballar, non posso continuar a traballar, porque vou ficar rico. E os ricos feden. Entón ele decidiu reformarse, deixar nos 2 fillos o negocio, mas non tiña a idade para reformarse. Tiña que ir á Coruña, a capital da provincia, para arranxar uns papéis. Os fillos levaron no carro á Coruña, e chegou lá e non era aquilo, ele levaba un suborno para dar ali umas notas, os trocados, mas non funcionaba assim. Ele tiña que ficar unha noite no hospital para un cheque, non, para saber como estaba de saúde. E os fillos voltaron para Corme. E antes de chegaren os fillos a Corme, chegou a noticia de que Manuel Fernández, borrachón de Corme, tiña morto no hospital Juan Canalejo da Coruña. Juan Canalejo era un fascista que lle puseron o nome ao hospital na súa honra, mas isto non o interesa para a historia. Entón, os fillos nem desceron do carro, deron volta e foron buscar o pai á Coruña. Estábamos numa mudança antropológica muito importante. Onde está o antropólogo? Está aí. Uma mudança no país muito importante. As pessoas estavam deixando de morrer em casa, rodeadas de herdeiros, e estavam começando a morrer em hospitais, rodeados de aparelhos. E as pessoas tinham uma resistência, uma repugnância a morrer dessa maneira. E havia lendas, diz, tu deixa-te morrer num hospital. Deixa-te morrer aí, vais ver o que te acontece, vão-te tirar todas as vísceras e vão vender a americanos ricos para transplantes. Que eu pergunto para que queria um americano o fígado de borrachón de Corme, mas havia aquela coisa. Então, os filhos chegaram à Coruña, subiram ao 2º andar do hospital, chegaram àquele quarto e lá estava a cama, com essas formas que têm a cama que contiveram um corpo. Mas o corpo xa non estaba, entón os fillos suspeitaron que xa estaba ali no tallo, estabanlle tirando todas as coisas boas ao pai e começaron a gritar, onde está o noso pai, fillos de puta, majorrentos, asasinos, carniceiros, entreguenos os restos mortais do noso pai, mesmo em pedaços, queremos levá-lo, a mãe que vai pensar. E então chegavam, por favor, en un hospital. E eran as enfermeiras, mas imediatamente chegou un doutor, co fonendoscopio pendurado aquí. E eles recoñeceron o doutor ao que confiaran o pai. Que é o que acontece aquí? Saben como son? Teñen unha coisa militar os médicos. E entón xa pegou polo fonendoscopio e allí calzaron hostia.
E nisto aparece o pai, com a bata aberta, em pijama. Então, vocês não foram para Corme? Pai, como é isto? O médico quase desmaia ao ver o doente morto que está vivo. Ele disse, não, é que adormeci. Ele nunca aceitou que morria. Se um adormece, vocês fazem um velório. Não? Eu adormeci e acordei com fome e saí para uma taberna que está aqui atrás do hospital, que tem uma caldeirada de sapata com o seu alho, a sua pimenta, o seu buíssimo. Depois vamos. E então os médicos examinaram a borrachão e estava mais sã que antes de morrer. E ele voltou à casa e decidiu não se reformar, porque viu que o destino não permitia. Continuou a vida, mudou o tempo. Acabou o tempo das salas de festas e chegou o tempo das discotecas. E converteu a sala de festas Miramar na discoteca Miramar 2000. Com aquelas luzes assim, tinha luz de flash, tinha aquela bola de espelhos, tinha uma novidade que não tinha nem na cidade, na Corunha, que era os ladrilhos na pista de baile, que tu pisavas e acendias. E retiravas o pé e... Era muito bom. Vinham de todas as partes, não vou enumerar as aldeias da Costa da Morte, mas vinha a juventude mesmo de Laxe, os inimigos tradicionais. E estavam neste contexto de sucesso económico quando Manuel Fernández, borrachón de Corme, morre pela terceira vez. Vocês não podem imaginar a alegria em toda a aldeia. Toda a xente a dizer, encontrábanse, sabes a noticia? Sim, que borrachón vai resucitar outra vez. Ninguén dicía borrachón morreu. Todos dicían, borrachón vai resucitar. A verdade é que ele ganhaba 2-1 a Xesús de Nazaré, que ten moitos máis seguidores. Tiña 2 resurreições xa, vantaxe, né? E então os fillos dixeron, olha, se facemos o velorio en casa, vai vir tanta xente que van deitar a casa abaixo. E decidiron facer na discoteca. A discoteca só tiña un interruptor, chas, e comezaba a funcionar todo. Colocaron o caixón na pista de baile. A triple viúva, num banquinho así ao lado, choraba por precaução, porque se calhar estaba ali sentada. E os fillos disseron, vamos vender, não? Vamos abrir os balcões, que temos muito pessoal aqui e podemos fazer. E então ali Cuba Libre, Pipermin, ali conhaque, estava a coisa animada e as pessoas iam, que nada, ainda nada. Diziam, não, a interessarem-se. Mas houve uma altura, com a noite avançada, em que a mim disseram-me que era de Laxe, disse, vês borrachón, como ten a discoteca cheia, non resucita para facer máis dinheiro. Mas ouviron-no. Se aquí dis tú, majorrento, e palabróns como os que disse antes que asombraron aquí as meninas. Entón pegaron naquel, mandaron-no para fora da discoteca, abriron-lle a cabeza contra unha pedra, ante o ollar dos condutores de autocarro, dos motoristas, que xa tiñan visto sacar a alguén violentamente dunha discoteca. Eran os motoristas dos 20 autocares que trouxeran persoas de toda a Costa da Morte. Mas aquele incidente estragou o ambiente, non? E ficaron ali. Xa as persoas gastaron moito diñeiro nas bebidas, todos rodearon a caixa porque querían asistir á resurrección e ir para a casa. Había algún cansado ou máis bébado que os outros que vía pasar o resplandor da bola de espellos pola cara e pensaba que era un movimento. E dicía, non é. E viron que aquilo non avanzaba até que alguén se lembrou de qual era o método que tiña para voltar á vida, lembra? E disse, olha, vou ir embora que teño que ir para o mar, mas antes paso en casa que teño un cocido completo. Porco salgado e porco fresco, vaca, batata, feixón, garabanzo, couve, grelo. E esperaban a ver se reagía. Então passava outro dia, vou ir à Corunha
no autocarro das 8, mas antes vou em casa que tinha uma empanada de polvo, com pimentão e açúcar, e ali foram oferecendo-lhe caldeiradas de peixe, arroz com choco, todas as especialidades de cada casa, a especialidade que havia na casa prepararam secretamente, porque tinham a esperança de que o borrachón resucitase e dixese quero un polo no forno, e dizer, borrachón, teño a miña casa, ven, eu levo-te. Mais da emenda extensa e variada que ofreceron aquela madrugada a borrachón de Corme, nada debeu ser do seu agrado porque xulgou que a terceira ocasión era unha boa ocasión para morrer. Conta a historia. Ora, e esta é uma boa ocasião para eu me despedir com um pequenino conto. Que estava aqui a ver onde é que isto ia parar, porque eu não conhecia esta história. Não? Não. Isto é um conto tradicional, Paulo? Não. Pronto, está justificado. Estava sempre aqui a ver como é que isto vai acabar. Boa. E acabou muito bem para esta história que eu só estou agora a ligar a minha história àquela. Porque eu disse, depois desta é uma história pequenina para me despedir. Na qual eu pensei no princípio da história do Kiko. Até é interessante, eu ouvi o Kiko no vídeo falar de memória. Eu nunca tive uma memória tão ativa quando eu estou ao lado de um contador de histórias e toca-me contar a seguir. A minha memória é um espetáculo. Aquilo... E há uma imagem muito interessante no princípio da história do Kiko, que é de uma criança sem... Exatamente, descalça, sem sapatos. Que foi a particularidade, ele tornou-se daquela criança sem sapatos para depois da primeira morte. Exatamente. Ser a única. Era uma criança normal, deixou de ser depois de morrer. Mas só se via, para além de quem ouvisse a história, pelos sapatos. Os sapatos são uma coisa muito importante no tempo antigo. Hoje, ouvindo contar histórias aos mais antigos, muitas vezes eles contavam histórias com sapatos. Os meus primeiros sapatos, as minhas primeiras tamancas, as minhas primeiras socas. Então vamos pegar nisso. É um conto da nossa tradição oral. Há 2 dias atrás, o Craveiro documentou uma versão deste conto, eu depois hei de passar, Paulo, ouvida a uma senhora da Nazaré, diferente da maneira como eu conto. Eu conto conforme ouvi pela primeira vez, que fiquei assim impressionado. Falei do Bocage, agora viajo para outro personagem que eu não sei se para os galegos também existe, Salomão. Salomão, na cultura popular, nos contos, vocês não têm o sinal, o signo de Salomão? Salomão, sim, o círculo. O círculo, Salomão. Então como é que vocês dizem? Signo? Salomão. Salomão, pronto. Isto é também para as vossas memórias irem andando, os que ouviram falar de Salomão. Era um personagem que aparecia às vezes. Tanto faz. Eu já ouvi esta contada como o velho do Egito. Basicamente era um velho muito... E por ser muito velho, era muito sábio. Está tudo dito, não é preciso saber mais nada. Nem história, nem ler, nem escrever. Muito velho e muito sábio. E estava sozinho em casa.
Até aqui não há novidade. Vocês estão bem? Lá fora o tempo está normal? No conto, trovoada, tempestade, temporal, escorria água do céu. Brum! Vocês não julguem que isto são efeitos especiais. Tal e qual, Salomão em sua casa todo contente. Confiava nas pedras, tudo tranquilo, ao lume. A sua experiência de vida, tranquilo, não passa nada. Ele nem notou bem que de repente o vento era tão forte que a chuva parou por um bocadinho. E quando a chuva parou por um bocadinho, ouviu bater à porta. E isto é que era estranho, numa noite temporal, baterem à porta. E Salomão levantou-se, em dúvida, quem seria que vinha numa noite de temporal à sua porta? Salomão pensou várias coisas, até porque como andava devagar. Mas por último ele pensou que quem estava à porta não estava com pressa. Quando ele abriu a porta, teve a maior das surpresas. Era uma criança, descalça, de calções, camisa rota e a mão timidamente estendida. Salomão, que não estava à espera disso, entra para dentro, entra para dentro. Então, numa noite temporal, a pedir, mas que disparate é esse? Mas o menino não vinha a escorrer água. Salomão calou-se como vocês, e aí a criança falou. Apagou-se o lume e eu é que deixei o lume apagar-se lá em casa quando a minha mãezinha chegou e o lume estava apagado e não podemos fazer o comer e como a chuva parou eu disse eu vou buscar uma brasinha. O Salomão há de ter uma brasinha. E a mãe disse, está uma noite temporal, eu abri a porta, ela viu que tinha parado a chuva assim como por surpresa e ela sorriu como aquela senhora fez e eu deitei a correr e eu obrigadinho por ter aberto a porta, Salomão. Era uma brasinha, se faz favor. E como tu olhaste para a mão, o Salomão olhou para a mão e falou que não pôde. E disse, então e tu vens buscar uma brasinha assim? Oh criança, não trazias um cacozito para botar a brasinha? Não se pode. E antes de acabar de falar, já o menino ia a correr para o lume e o Salomão teve quase a dizer, para, desgraçado que te queimas. Mas o menino parou. E olhou e disse, dá licença. Salomão, dá licença. Afinal o miúdo parece que sabia o que é que ia fazer. Oh rapaz, então tu queimas, tu não podes pegar numa brasa com a mão. Dá licença. Salomão, dá licença. E Salomão, quase sem querer, disse que sim com a cabeça. E o menino muito rapidamente virou-se para o lume e procurou nos cantos aquela cinza fria. E encheu uma mão, encheu outra mão, muito depressa. Ele fez isto tudo muito depressa, como se estivesse habituadíssimo. Salomão, assim como aquela menina rápida, determinada no que quer. Claro que se é avisada, esconde-se ao pé da mãe. Mas ele não! Ele virou-se para o Salomão com as duas mãos e disse, pode pôr a brasinha em cima das cinzas que não queima. E o Salomão percebeu tudo como o Miguel, que agora fez assim com a cabeça. Pois está claro, é óbvio. E agarrou na tenaz, pegou numa brasa viva e foi em cima. Está a ver, não queima, não queima. Eu vou num repente. Obrigado, Salomão. Já o miúdo ia a correr para a porta fora, com os pés descalços, a rir como aquela criança, contente, feliz, já tinha com que acender o lume lá em casa, já ia poder comer! Ai! Salomão foi devagar até à porta porque o vento era muito. E antes de fechar a porta, ver a criança desaparecer no horizonte.
teve um pensamento que ficou até hoje. Salomão a morrer, Salomão a aprender. Enquanto a gente quiser, pode aprender, seja lá com o que for, até com uma criança. E bendito e louvado está o conto acabado.